Novidades de Cruzeiro. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Bora falar agora sobre o Cruzeiro com um problemaço chamado Wallace. Volante comprado por 36 milhões de reais na temporada passada, um dos reforços mais caros da era Pedrinho BH. Ele não tem conseguido jogar na Raposa. Tanto que nessa temporada é o volante com menos partidas disputadas. E imaginava-se que ele e Matheus Henrique seriam os protagonistas do meio-campo cruzeirense. Importante contar que já são 8 meses desde sua contratação e até o Pedrinho BH andou preocupado com o tema. Dá uma olhada no que ele disse em entrevista à TV Bandeirantes, abre aspas. Nós temos esperança de que o Leonardo Jardim recupere o nosso cabeça de área que trouxemos a preço de ouro. O Jardim tem conversado muito com ele e o Wallace já perdeu 4 quilos desde que o técnico chegou, fecha aspas. Só para contextualizar, o Matheus Henrique é o volante que mais jogou no ano, 9 partidas. Lucas Romero e Christian estiveram em 7 jogos, o Lucas Silva jogou 5 vezes e o Wallace apareceu em apenas 3 partidas. A grande esperança se dá pela presença de um novo técnico que conhece o Wallace de outros tempos. Reforço de 36 milhões de reais junto à Udinese. Você ainda tem esperança de que o Wallace vá vingar com a camisa da Raposa? Confesso que quando ele foi contratado, considerei uma grande aquisição, até porque no futebol italiano ele tinha números excelentes. O técnico Leonardo Jardim, o mister, continua ajeitando o time do Cruzeiro e teve jogo treino no fim de semana. Qual foi o time que ele colocou em campo? Já tem um esboço de um novo time titular para o Cruzeiro? O que tá pensando o comandante Celeste? Quem atualiza as informações do Cruzeiro é o Rubens Júnior. Boa tarde. E aí, Rubinho? É um novo time? É mais do mesmo? Ele tá só ajeitando o que já tinha nas mãos? Como é que vem esse novo Cruzeiro, hein, Rubens? Boa tarde. Boa tarde. Pra você também, Thiago, pros amigos do Rádio Esportes, alô Nação Azul, hein? Com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde você estiver, por isso não perca tempo. Acesse sócio5estrelas.com.br, planos a partir de R$ 9,90. O Alexandre Simões levantou ontem, Thiago, um assunto que deixa uma certa dúvida. Isso porque o técnico Leonardo Jardim colocou 2 equipes em campo, 60 minutos. O primeiro time, que teve Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Gamarra, Vidalba, Wallace, Matheus Henrique, Christian, Matheus Pereira, Dudu e o Bolassi. E na segunda etapa, ele colocou outra equipe, que teve o Léo Aragão, que teve o William, Jonathan Jesus, Marlon Kaique, Romero Lucas Silva, Eduardo Marquinhos, o Caio Jorge e também o Gabigol. A dúvida fica, Thiago, por quê? O intuito do Leonardo Jardim não era esboçar uma equipe principal, titular, para começar o Campeonato Brasileiro, mas o Simões levantou uma questão que deixa uma interrogação. O Fagner da direita seria uma interrogação com relação ao próprio William. Na zaga, Gamarra e o Jonathan Jesus pode perder a vaga. Na esquerda, Vidalba, Kaique não vem bem, Marlon também não. No meio campo, sem Romero, vai o Wallace. Então fica essa interrogação, lembrando, o Cruzeiro terá um jogo treino esta semana e vamos aguardar, Thiago, principalmente com relação ao amistoso que está programado, para saber pelo menos o desenho da equipe para a estreia no Campeonato Brasileiro. Thiago. Ô Rubens Júnior e ouvintes, sabe que eu conversei com uma pessoa esse final de semana por telefone, que é muito ligada ao Wallace. Diz o seguinte, Thiago, desde que ele chegou... Ele emagreceu 5 quilos. 5? 5. Ele falou, curiosamente, que ele está com muita fome de bola. E aí, nesse paradoxo, emagreceu, tá querendo e pode ser um reforço para o Cruzeiro este ano, que o Cruzeiro não teve ano passado. Foi o maior gasto do Cruzeiro na temporada e, convenhamos, 0 de retorno, mas a informação de que tá muito animado. E a gente sabe, né, que potencial ele já mostrou, bola ele tem. Tem que querer. Tá afim já é um grande passo
para ser o Wallace que o torcedor, que a diretoria do Cruzeiro investiu no ano passado, né, Simões? Ah, sem dúvida, Thiago. O Wallace, eu não tenho dúvida, ele é mais bola que o Lucas Romero. O Lucas Romero fez um bom 2024 e ganhou essa posição, mas de toda forma o Wallace, na melhor condição dele, física, técnica, é titular absoluto do Cruzeiro. Aliás, é titular absoluto de grande parte dos times do futebol brasileiro. É um baita primeiro volante o Wallace. E a gente percebe, né? Assim, se a gente for lembrar, teve uma entrevista coletiva do Leonardo Jardim, eu não me recordo qual jogo, que ele falou muito da história do Falcão Garcia, né? O cabeceador, o centroavante bom na bola aérea. Quem é o melhor cabeceador do Cruzeiro? Bolace, 3 gols de cabeça. E aí ele botou quem de centroavante? Ele. A lateral esquerda do Cruzeiro, né? Virou meio que um desastre, né? O clássico contra o América, o Kaique jogou muito mal. E o Marlon entrou e fez um pênalti e chutou um outro pra fora, né? Ele bota o Vidalba que joga ali também. Joga de lateral, joga de zagueiro, tá? A questão do Fagner. Do Fagner. O William vem muito mal também. Então, assim, não sei. Mas eu acho que é um treino que deixa recados, viu, Thiago? A turma que tá mal. E não o sei Christian se é coincidência. Também. E o Christian no lugar ali, ou do Marquinhos ou do Eduardo, mas até pra dar liberdade ao Matheus Henrique, que é o melhor jogador do time, e pra dar intensidade ao time e reforçar o meio de campo. O Cruzeiro ser um time mais brigador. Não sei, eu acho que foi um treino bem com cara de recados, viu? E aí, Ale Oliveira, você acha que começou a pingar ali ou são apenas experimentos aí de um início de trabalho? Eu acho que ele tá querendo ver todo mundo, né? Tanto que o Gamarra, por exemplo, dessas mudanças aí que o Rubinho citou, o Gamarra não teria sentido nenhum, né? Porque o Gamarra não jogava no Furacão, aliás, pouca gente viu ele jogar, então não teria sentido ele chegar e ganhar a posição de titular. Mas tem algumas coisas que o Simões falou que eu concordo muito. Por quê? Porque o time não é intenso e não gosta de marcar, né? E a gente vê aí pelo número de gols sofridos aí no próprio Campeonato Mineiro. Então, eu acho que tem algumas posições onde ele puder reforçar esse conceito de pegada, de marcação, ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, se ele conseguir dar mais marcação pro lado esquerdo, por exemplo, colocando ali um cara que joga de zagueiro, né? Que é o caso que ele testou, eu acho que ele pode fazer. Se ele colocar o Fagner, que é um cara que marca muito forte, eu acho que ele pode fazer. O Christian pode fazer. O Bolaci, que ajuda muito mais naquela marcação da saída de bola do adversário, já acho um pouco mais difícil, mas eu acho que ele vai mexer as peças para deixar esse time equilibrado, no momento que tem a bola e no momento que tem que correr atrás dela. Eu acho que isso é o mais importante nesse começo de trabalho do Léo Jardim. Vamos ver como é que fica essa semana do Cruzeiro, que ainda tem bastante tempo pra treinar, né, Rubens? Até a estreia no Brasileiro. Ô, Thiago, a folga foi estendida, eles voltam aos trabalhos na quarta-feira de cinzas. Estamos aguardando sobre o jogo treino da semana e também o Cruzeiro cravando um amistoso. Agora vamos aguardar se esse amistoso terá a presença da torcida, se não terá a presença da torcida, mas descanso estendido, o último, tá, Thiago? Antes da maratona de atividades até a estreia no Campeonato Brasileiro, Thiago. E agora tá na hora da gente falar do Cruzeiro. Rubem Júnior já tá por aqui. Tudo bem contigo, Rubinho? Tudo bem, Rafa? Boa tarde pra você, boa tarde ao Alê, pra Nação Azul, pra quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia, edição de Carnaval, 1h54. Os jogadores do Cruzeiro foi cada um por um canto, descansar. Mas eu vi. Gabigol, inclusive, postou foto num jatinho. Há muito tempo que ele não ia pro Rio, né? Sim. Gabigol tá no Rio. Há alguns jogadores também visitando a família, porque dentro da programação estabelecida pelo técnico português, o Leonardo Jardim, o Cruzeiro iria continuar as atividades nesse período, mas até mesmo pela distância, né, o tempo até o jogo de estreia no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, o Jardim, até mesmo como uma forma de dar aquele fôlego, né, pra rapaziada e também valorizar todo o esforço que foi feito durante a semana,
estendeu a folga e tudo indica o Cruzeiro vai divulgar ainda essa folga através, né, do seu site. Tem a matéria no site da Itatiaia do nosso Guilherme Pio. A volta programada para quarta-feira de cinzas. Aí sim, aquela maratona de treinamentos, né, até o jogo contra o Mirassol. Lembrando, o Cruzeiro estabeleceu a programação com um jogo treino por semana e assim vai seguir. Teve ontem contra a equipe sub-20. Esta semana outro jogo treino será divulgado pela assessoria. O Cruzeiro também na outra semana outro jogo treino, e nessas 3 próximas semanas o Cruzeiro tem dentro do que pretende um amistoso, até mesmo, né, para aproximar o torcedor, para não deixar o torcedor tão distante assim do time. Até a estreia no Campeonato Brasileiro, um longo tempo, ainda não tem a data cravada, mas no dia 28, 29 ou 30, né, de março, o Cruzeiro estreando na competição nacional contra o Mirassol, lembrando, no Mineirão. Mas ontem, Rafa, o jogo treino contra a equipe sub-20 foi quando o técnico Leonardo Jardim colocou cada atleta na função que ele considera a ideal taticamente para o atleta. Não fez nenhum tipo de menção de time titular, time reserva, se vai escalar essa equipe para a estreia na temporada no Campeonato Brasileiro. Ele se preocupou em colocar os atletas na posição que ele considera ideal e também colocando situações de jogo. Foram 2 jogos. No primeiro jogo, Cruzeiro venceu por 2-0, gol do Bolassi e também do Matheus Pereira, que evidentemente foi o jogo contra a equipe sub-20, mas temos que reforçar que o Matheus Pereira foi muito bem pelos lances do jogo treino. Meteu bola na trave, participou bem ali, abrindo o jogo pela direita, dando bons passes, né, fazendo gol. E no primeiro tempo o Cruzeiro teve Cássio, Fagner, Fabrício, Bruno, Gamarra, Lucas Vidalba, o Wallace, Matheus Henrique, Christian, Matheus Pereira, Dudu e o Bolassi. Já na etapa complementar, o Cruzeiro venceu pelo placar de 5-0. 3 gols do Gabigol, um do William e também o Caio Jorge acabou regulando. O Leonardo Jardim colocou no segundo jogo o Léo Aragão, o William, Jonathan Jesus, Marlon Kaique, Romero, Lucas Silva, Eduardo, Marquinhos, Caio Jorge e o Gabigol foi o time da segunda etapa. Então deu para perceber que não tem equipe titular, mas jogadores na sua função taticamente que considera o técnico Leonardo Jardim. Ô Ale, eu acho interessante isso, porque quando um treinador novo chega e ele não tem vícios, eu acho que é até melhor pro trabalho pensando no todo. Porque o cara meramente por ter um nome ou por ter história no passado do futebol, pelo visto, ele não vai pegar titularidade fácil com o Jardim, não. Tem que mostrar, fazer por onde, né? Pelo menos é isso que ele tem demonstrado aí nas suas primeiras entrevistas, né? Os seus primeiros movimentos como treinador do Cruzeiro. E esse tempo que é muito incomum, né? No calendário do futebol brasileiro. Claro que isso em virtude de uma desclassificação no campeonato estadual, né? Mas é muito incomum, né? Você chegar para um treinador e falar que ele vai ter mais de 30 dias para treinar o time antes da estreia do Campeonato Brasileiro. E quando você tem um bom profissional, que me parece o caso do Léo Jardim, você pode aproveitar muito bem esse tempo aí para deixar a sua equipe voando, pensando na competição nacional. Gente, assim, tem que pensar para um outro lado também. Por mais que a gente considere vexatório o Cruzeiro, com todo investimento, ficar de fora aí da final do Campeonato Mineiro, é aquela situação de, abre aspas, há males que vem pro bem, ou que podem vir pro bem. Só você pegar o desempenho do Botafogo nos 2 últimos anos do Campeonato Carioca, e nesse ainda pior, né? Mas esse ano o Botafogo também tá numa ressaca de pós-mundial, calendário que se estendeu por muito tempo no ano passado. O time só vai começar a focar na temporada 25 em abril. O Textor deixou isso bem claro. Mas, cara, o Botafogo foi muito mal no Campeonato Carioca nos 2 últimos anos. E ano passado ele papou quase todos os títulos, né, Ale? Realmente. Tem aí também, a gente tem que levar em consideração que chegaram jogadores importantes, né? Sim. Pensando no Campeonato Brasileiro pro Botafogo. Mas de qualquer maneira, você tem que sempre ver o quê? A metade da ampola cheia, né? Você tem que pensar com otimismo. Evidentemente que se o Cruzeiro tivesse na decisão do Campeonato Mineiro, o Jardim teria essas semanas agora para trabalhar o time, né? Já que você teve um período aí livre, independentemente de estar na final ou não. É o caso, por exemplo, do América, que está treinando o time para enfrentar o Atlético. Mas, de qualquer maneira, ele vai ter realmente essa pré-temporada, uma nova pré-temporada,
já que a pré-temporada do Cruzeiro foi feita por um treinador que não tá mais, então agora tem esse espaço aí para trabalhar o time. E a maior resposta, ou melhor dizendo, a melhor resposta para essa vergonha de não ter chegado na final do Campeonato Mineiro, ela vai ser dada dentro de campo para deixar o torcedor feliz novamente. É isso aí, galera. Já que vocês chegaram até aqui no vídeo, galera, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrever aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses vídeos aí de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, deixa aí nos comentários, galera, a opinião de vocês a respeito do nosso elenco, se ele tá forte o suficiente para poder iniciar o Campeonato Brasileiro e começar a brigar lá na ponta pelas primeiras posições ali, né? Quem sabe brigar até pelo título ou não, galera. Se esse elenco não é suficiente ou vocês ainda acham que precisa ali de reforçar algumas posições ali, galera. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui então, né? Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!